As maiores pandemias do mundo. A pandemia de coronavírus tem sido descrita como uma crise global nunca vista antes. Os contágios e a propagação da doença parecem não conhecer fronteiras ou classes sociais e estão colocando o mundo diante do espelho da globalização. As profundas interconexões da economia global ajudam à propagação do vírus, mas também há, certamente, mais coordenação e troca de informações do que nunca para prevenir o impacto das pandemias. No entanto, a Covid-19 está longe de ser a doença mais mortal que a humanidade já enfrentou. Também não é a primeira pandemia global, embora seja verdade que pode ter sido a que se espalhou pelas 4 partes do planeta mais rapidamente. Existem vários exemplos de pandemias na história mundial, como a gripe espanhola, o tifo, a peste bubônica e até a tuberculose. Essas e outras doenças se espalharam por muitos territórios e foram responsáveis por um grande número de mortes. Estudar as doenças que surgiram ao longo do tempo faz parte da ciência, mas também faz parte da história. E neste trabalho do 8º ano, veremos alguns exemplos de grandes pandemias que devastaram partes do planeta. Oi, gente, tudo bem? Esse é o nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre a gripe espanhola. Nosso grupo se dividiu em 2. Então, eu e minha amiga Luana, eu sou a amiga Luana, ficamos encarregadas de falar sobre a pandemia da gripe espanhola e os nossos amigos João e Rafael ficaram encarregados de falar sobre a pandemia da cólera. Então, vamos começar essa viagem aos tempos da gripe espanhola. Começaremos o nosso assunto com como a doença surgiu e quanto tempo ela durou. A gripe espanhola foi causada por uma mutação aleatória no vírus da gripe, que deu origem ao vírus H1N1. A doença apareceu nos anos finais de guerra. A gripe espanhola, só tem o nome. A hipótese mais aceita é que ela seja uma doença americana, vinda do Kansas, nos Estados Unidos, e que os soldados americanos haviam a espalhado. Mas então, por que o nome da gripe é espanhola, Luana? Bom, como a Espanha divulgava toda a verdade sobre a doença, ela acabou sendo conhecida como espanhola. Ela se manteve ativa no Brasil e no resto do mundo entre 1918 e 1920. Sobre a transmissão e a prevenção da doença. Por ser facilmente transmitida de pessoa para pessoa por meio do contato direto, tosse e mesmo pelo ar, para evitar a transmissão do vírus da gripe espanhola, era recomendado evitar estar em lugares públicos, com muita gente, como teatros ou escolas, e por isso, algumas cidades foram abandonadas. Como a doença age e seus sintomas. O vírus da gripe espanhola tinha a capacidade de afetar vários sistemas do organismo, ou seja, podia causar sintomas ao atingir os sistemas respiratório, nervoso, digestivo, renal ou circulatório. Assim, alguns sintomas são dores musculares nas articulações, intensa dor de cabeça, insônia, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar, sensação de falta de ar e muito mais. O vírus da influenza penetra no organismo através das mucosas do trato respiratório ou dos olhos e dissemina-se para a corrente sanguínea, atacando as células a partir daí. A gripe espanhola, também conhecida como a gripe de 1918, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. Além de, claro, ser uma doença. Hoje em dia, a melhor forma de prevenir a gripe é por meio da vacinação anual. E foi isso, gente. Eu espero que vocês saibam um pouco mais sobre a pandemia da gripe espanhola. Considerações finais, Luana? Tá muito bom isso aqui. Então tá. Até a próxima. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael e hoje eu e meu amigo João a gente vai apresentar sobre a cólera. João, agora é com você. Como surgiu a doença? Como é que é o meio de transmissão dela? E os sintomas, quais são? Quais são também os grupos de risco? E a prevenção, qual cuidado você deve tomar ou não? É com você. Originária da Ásia, mais precisamente da Índia, a cólera se espalhou para os continentes a partir de 1817,
Chegou ao Brasil no ano de 1885, invadindo os estados do Amazonas, Bahia, Pará e Rio de Janeiro. A cólera é uma doença bacteriana infecciosa intestinal aguda, transmitida por contaminação fecal-oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Frequentemente, a infecção é assintomática ou causa diarreia leve. Pessoas com grupo sanguíneo tipo O, pessoas com baixa acidez gástrica, pessoas com alguma condição de saúde que leve a menor tolerância a estados de desidratação, como doenças cardíacas ou renais. Os sintomas mais frequentes e comuns da cólera são diarreia e vômito, com diferentes graus de intensidade. Também pode ocorrer dor abdominal e, nas formas severas, cãibra, desidratação e choque. Febre não é uma manifestação comum. Além de ter acesso aos bons sistemas de saneamento e à água potável limpa, as pessoas devem lavar suas mãos após ter usado o toalete antes de preparar e de comer uma refeição. Uma explicação sobre como a doença age. Então, tá. O João fez uma pergunta aqui de como a doença age no nosso corpo. Primeiro, a doença começa no organismo, por meio da ingestão da água contaminada ou de um alimento. A seguir, ela desce no estômago, onde vence a acidez, alcançando o intestino delgado, onde é alcalino, multiplicando-se intensamente, principalmente em doendo e jejum, e produz a enterocitocina, a famosa diarreia, que causa a diarreia. Uma pessoa infectada elimina o vírus por meio das fezes, dentre 7 a 14, uma a 2 semanas, 7 a 14. A água e os alimentos podem ser contaminados principalmente pelas fezes das pessoas, ou sem manifestações. A cólera tem cura? Tem vacina? Bom, então vamos para a tão polêmica pergunta. Tem cura? Tem vacina? Eu vou logo abreviando aqui que vacina não tem, mas a gente tem um tratamento que é feito a partir da reidratação. A desidratação pode ser danosa em qualquer idade, mas onde ela mais perigosa, onde ela prevalece, é em crianças pequenas e idosos. Nos casos leves e moderados, o seu médico pode recomendar que o tratamento seja feito em casa, com a solução da reidratação oral, que pode ser encontrada em farmácias, no que consiste em cloreto de sódio, citrato trisódico ditratado, cloreto de potássio e glicose. É recomendado para que seja uso oral misturado na água, que se encontra em várias farmácias. O que é? Por quanto tempo durou a pandemia? Então vamos lá, o que é? Ai, mas chefe, eu não sei se eu vou pegar ou não. Eu tô com medo, eu não entendi nada que você falou. Calma, mas olha, eu vou te explicar, preste atenção, hein. Vou falar só uma vez. A cólera é uma infecção aguda causada pelo vírus cholerae, o que é uma bactéria capaz de produzir uma enteroxina, que causa diarreia. O vírus cholerae é transmitido... O vírus cholerae, cólera, é transmitido principalmente através da ingestão de água contaminada ou de alimentos. Na maioria das vezes, a infecção é assintomática, na maioria dos casos. Em algumas pessoas, menos de 10% dos infectados pode ocorrer a diarreia profusa de instalação súbita, potencial fatal, com evolução rápida. Ou seja, quanto mais aguado o seu cocô for, assim ó, se o cocô é aguado assim ó, quanto mais aguado o teu cocô for, vai ser pior. Então, quanto mais aguado ele for, se você tiver cólera ou não, sempre tomar água, isso é muito importante. Ó, tô aqui, ó, tomando água.
sempre tomar água, que é muito importante, tá? Principalmente nesse calor do Rio de Janeiro. Não só do Rio de Janeiro, mas como um todo. O Brasil em si ele é muito quente. Então tá, vou emendar logo. Quanto tempo durou a pandemia? O pessoal da UCLA acredita que poderia ter começado em 1837 e durado até 1863. A Rússia, mais de 1 milhão de pessoas morreram de cólera entre 1856 a 64. Em Londres, se foi mais de 10 mil vidas e houve 23 mortes na Grã-Bretanha. Então é isso aí, um beijo aí. Esse é meu grupo da cólera. O outro é da Claro, é sobre a varíola, se eu não me engano. E é isso, pessoal. Valeu. Gente, então, eu tava aproveitando que a gente tá vivendo uma pandemia e acabei me interessando mais sobre a gripe suína. Eu também já pesquisei sobre, descobri que a gripe suína surgiu através da mutação do vírus de gripe espanhola, um vírus humano combinado a um vírus aviário e outro suíno, lá por 2009 até agosto de 2010. Assim como a Covid, ela é uma doença respiratória, tendo a mesma transmissão. Alguém sabe os sintomas? Os sintomas são febre, tosse, dores de cabeça, muscular de garganta, fraqueza, fadiga, coriza, dificuldade respiratória, diarreia e vômito. Sim, verdade, lembrei. Também achei na internet que o grupo de risco são portadores de doenças cardiovasculares ou pulmonares, portadores de AIDS, gestantes, idosos, crianças, pessoas com problemas hepáticos e renais, obesos ou subnutridos. E as prevenções eram bem parecidas com as do Covid. A diferença é que o uso de máscara não era obrigatório. E você sabe se tem cura? Atualmente tem uma vacina, mas eu não lembro direito como foi na época. Eu sei, foi desenvolvida uma vacina para evitar a proliferação e infecção pelo novo vírus. Mas durante a pandemia, a cura era realizada através de tratamento com uso de medicamentos, sempre receitados por um médico. O que é a varíola? A varíola é uma doença infecciosa altamente contagiosa causada pelo vírus pertencente ao gênero Orthopoxvirus, que pode ser transmitido através de gotículas de saliva ou de espirro, por exemplo. Ao entrar no organismo, esse vírus cresce e se multiplica dentro das células, levando ao aparecimento de sintomas como febre alta, dores no corpo, vômitos intensos e aparecimento de bolhas na pele. Surgiu na África mais ou menos em 10.000 a.C. e um vírus que provavelmente veio do camelo até as múmias egípcias tem marcas na pele que sugerem varíola. Foi a doença precursora das vacinas, tanto antigas quanto modernas, uma vez que as pessoas perceberam que só contraíam varíola uma vez na vida. Varíola é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus da varíola, um ortoposvírus. Sintomas. No geral, os sintomas iniciais da varíola são bastante similares ao de uma gripe e inclui, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda parte. Grupo de risco. A doença é transmitida diretamente entre pessoas ou através do contato com objetos contaminados. A prevenção era feita com a vacina contra a varíola. Prevenção. Não há nenhum tratamento estabelecido para a varíola, assim que a vacinação é considerada ser a maneira preliminar de prevenção da doença. A vacina da varíola foi introduzida em 1796 por Edward Jenner, usada pela WHO para erradicar com sucesso global a varíola. Como a doença age? No geral, os sintomas iniciais da varíola são bastante similares ao de uma gripe e incluem, por exemplo, febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda parte.
varíola. A varíola não tem cura e os tratamentos existentes somente aliviam os sintomas da doença, sem a possibilidade de matar o vírus e impedir, por exemplo, o surgimento das pústulas características. A melhor forma de prevenir a doença é por meio da vacinação. Qual é a vacina contra a varíola? A vacina contra a varíola contém o vírus vivo vaccinia, o qual é aparentado ao vírus da varíola e proporciona imunidade contra este. A vacina é mais eficaz quando administrada antes da exposição. Ou seja, a vacina é produzida a partir do próprio vírus, porém sem apresentar riscos. E que também a vacina é mais eficaz quando a pessoa não foi exposta ao vírus. A peste negra foi a pandemia mais brutal da história e ela começou em 1346, na Eurásia. Acredita-se que a causa disso tudo tenha sido a bactéria Yersinia pestis, que resulta em outras maneiras de peste também. Muitos historiadores consideram que a origem dessa pandemia tenha vindo especialmente da China e que a sua introdução na Europa tenha acontecido através de caravanas comerciais, que se dirigiam para cidades cuja atividade comercial e a concentração demográfica eram grandes. Os principais agentes que transmitiram a doença eram os ratos e as pulgas, que se espalhavam facilmente pela cidade. Porém, em uma fase da pandemia, a contaminação acontecia por via aérea. Então, quando o sujeito tossia ou espirrava, o bacilo ficava pelo ar. Por fim, em 1352, a pandemia acaba, após matar 75 a 200 milhões de pessoas. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis, que vive em animais, especialmente os roedores, mas especificamente nas pulgas que eles carregam em seus pelos. Seu nome vem justamente de uns sintomas que é causado um inchaço doloroso do linfônodo que atinge os tecidos da axila ou da virilha, formando uma espécie de bolha, conhecida como bubão. De acordo com a OMS, uma pessoa pode desenvolver a doença de 2 a 6 dias após ser infectada. Além de bubões linfáticos inchados, que podem ficar do tamanho de um ovo de galinha, há outros sintomas como febre, calafrios, dor de cabeça e dores no corpo. A doença também pode afetar os pulmões e causar tosse, dores no peito e falta de ar. A bactéria que causa a peste também pode entrar na corrente sanguínea e originar uma condição conhecida como sepse, infecção generalizada que pode afetar tecidos, órgãos e até levar à morte. O primeiro maior surto da peste negra ocorreu entre 1348 e 1350 na Ásia Central, causando aproximadamente 24 milhões de mortes. Mas obteve-se outros surtos ao longo do século XVI na Europa, que contribuíram para a redução populacional drástica. As estimativas tradicionais afirmam que houve uma redução de 1/3 da população no continente europeu. Porém, há pesquisadores que estão trazendo os novos dados, como Ligoff. Ele afirma que entre metade ou 2/3 da população europeia tenha morrido pela doença, e em alguns lugares, como a Inglaterra, a mortalidade tenha sido de 70%. Tiveram vários surtos ao longo dos anos, todavia, ainda há casos de peste negra em algumas regiões do mundo até hoje. Porém, obviamente, os números contaminados e a mortalidade são menores. Por exemplo, em Madagascar, houve um caso de peste negra de 1 de agosto a 27 de novembro de 2017, onde 2.417 pessoas foram infectadas, com somente 209 mortes. Já no Brasil, anualmente, identificam-se menos de 15 mil casos de peste negra.
A Covid-19 é uma doença respiratória que desenvolve sintomas leves a moderados sem a necessidade de tratamento especial. Ela é uma doença causada por uma nova espécie de coronavírus chamada de SARS-CoV-2, que pertence a uma família do vírus que já circulava no Brasil antes da pandemia e era responsável por grande parte dos resfriados comuns. Olá, eu sou o Guilherme do 8º ano e na Feira Cultural 2021 vou falar sobre o Covid-19, os sintomas e a vacinação. A maioria das pessoas que são infectadas pelo coronavírus não apresentam sintomas leves a moderados da doença e não necessitam de hospitalização. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e o cansaço. Os sintomas menos comuns são dores e desconfortos, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de cabeça, perda do paladar e olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos, das mãos e dos pés. Desde o início da pandemia, vários laboratórios e farmacêuticas iniciaram os estudos para uma vacina eficaz no combate ao Covid-19. Depois de muitas pesquisas, as vacinas foram aprovadas por serem seguras e eficazes. A campanha de vacinação começou em dezembro de 2020 no Reino Unido e no Brasil e se iniciou em janeiro desse ano de 2021. As vacinas atuam na prevenção, induzindo criação de anticorpos por parte do sistema imunológico, reduzindo a possibilidade de infecção. Se a infecção ocorrer, a vacinação evitará de quadros graves. Você terá quadros leves a moderados da doença. É importante lembrar que a resposta do organismo para as vacinas demora 15 dias. E além disso, é necessário você se vacinar com 2 doses. Mesmo estando vacinado, é necessário tomar todos os cuidados, pois você pode se infectar e ainda transmitir a doença. O vírus pode se espalhar de pessoa para pessoa por meio de gotículas da boca ou do nariz, que se espalham quando alguém tosse ou espirra. A maioria dessas gotículas cai em objetos próximos, como mesas e telefones. A transmissão ocorre principalmente durante o período de incubação, que é quando os sintomas acontecem. Ele dura de 2 a 14 dias. Por isso, é importante tomar algumas medidas de previdência, como evitar permanecer em ambientes fechados com muitas pessoas, lavar sempre a mão com água e sabão e cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar. Todas as vacinas são seguras e eficazes, independente da tecnologia utilizada para a criação delas. As vacinas foram testadas e tiveram sua eficácia comprovada por meio de estudos que foram avaliados e reavaliados por cientistas e que são aplicados em larga escala no mundo inteiro.